Então, nosso mini curso de hoje, gente, dia 26 de outubro, final do ano já tá aí, apavorando. Ouço sons de Mariah Carey cantando sobre o Natal. E a gente está aqui nesse sábado para falar sobre interseccionalidade, tá? Conforme foi divulgado para vocês, a gente tem 3 objetivos aqui. O primeiro deles é aprender sobre os tipos teóricos sobre interseccionalidade, depois conhecer as feministas negras e suas obras sobre interseccionalidade e entender sobre os domínios, ali faltou mais, de poder da interseccionalidade. Tá? A gente vai passar com bastante calma esse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar pelo chat, tá? Porque qualquer dúvida, muitas vezes, pode ser um empecilho para o entendimento de todo o conteúdo que vai ser passado, né, na sequência de um determinado tópico. Então, podem me perguntar, tá? A interseccionalidade, gente, é um tema bastante caro, assim como todos os outros que nós já explicamos acerca da importância na nossa primeira aula, na nossa aula aberta, mas é um dos temas que eu vejo que tem mais incongruências, mais confusões e também mais superficialidade sobre o que significa interseccionalidade. E muitas pessoas acabam falando sobre interseccionalidade numa maneira muito genérica e misturando as autoras e suas compreensões, né, do que as autoras colocam como interseccionalidade como se fosse uma coisa só, e não é. Então, o objetivo de pano de fundo dessa matéria, desse conteúdo aqui para gente, formar vocês, instrumentalizar vocês da definição adequada vinculada à autoria também adequada. Inclusive, aprofundar um pouco mais sobre algumas discussões, sobre alguns conflitos, inclusive, que algumas autoras vão fazer sobre interseccionalidade. Tá? Então, é um tema que tem uma carga bastante grande de conteúdo. Eu tentei aqui resumir o máximo possível com as bases principais para a gente alcançar o objetivo e conseguir conversar ao final e que vocês tenham essa formação forte, né, do que é interseccionalidade, porque em todos os tipos que a gente vai ver sobre interseccionalidade, todos eles são muito poderosos para a gente aplicar nas nossas pesquisas, mas também entender a nossa realidade dentro do curso de Direito e também entender o nosso trânsito e as nossas estratégias de relação, de ações, de medidas dentro das instituições. Interseccionalidade, para mim, foi um tema bastante caro, que eu ouço há aproximadamente 10 anos, mas é um tema que vem surgindo desde a década de 80 aproximadamente, então é algo que acaba chegando para mim, né, de uma forma, posso colocar um pouco atrasada, que eu não tive na minha graduação, nem mestrado, nem doutorado em Direito, só fui ter no doutorado em Psicologia. E esse material aqui que eu trago para vocês, pessoal, é uma organização, né, eu trouxe uma organização específica dessa minha caminhada, dessa minha trajetória, não só nas discussões, né, mais abertas, que a gente vê de senso comum, mas principalmente discussões pelas quais eu participei no doutoramento em psicologia e em outras áreas fora do direito, porque o direito, a galera do direito acaba confundindo muitas vezes o que é interseccionalidade e reduzindo a ideia de interseccionalidade, como eu já falei, tá? Então, vamos lá. Eu fiz uma divisão para nós, então, a partir desses objetivos, e a primeira divisão se refere a gente entender o que é interseccionalidade a partir dos seus tipos e suas definições, e necessariamente vinculando as suas autorias. É algo que eu sempre falo no campo da pesquisa, que é
o seu conhecimento é situado, é contextualizado, que nem a gente conversou na aula passada, ele surge de algum contexto, ele surge a partir de alguém, né? E aí a gente pode ter algum conhecimento que não surja de alguém, mas sim de uma IA, que nem a gente conversou no outro mini curso. Mas, enfim, né, vamos nos manter nessa lógica de um conhecimento contextualizado, de um conhecimento. O conhecimento que deve ser produzido e que deve ser reconhecido é aquele conhecimento que surge de uma determinada pessoa, num determinado contexto. Isso, a definição de determinadas palavras e das teorias que nós utilizamos e que nós instrumentalizamos para entender a realidade são teorias que surgem de um determinado contexto e que apresentam as limitações também desse contexto, tá? Então, a gente vai primeiro passar por essas definições, conhecer essas autoras e falar sobre discussões contextuais relacionadas a algumas definições. Então, vamos lá, a gente tem 5 definições, tá, gente? No mínimo, assim, isso porque, como eu falei para vocês, a interseccionalidade, pela minha trajetória, me apresentou esses 5 tipos, essas 5 formas diferentes de perceber o que nós entendemos como interseccionalidade, tá? Mas a gente pode, eventualmente, conhecer outras autoras que venham trazer outras ideias. Então, a gente tem a interseccionalidade como uma condição política pluriversal, que vai ser pela Kimberly Crenshaw, que a gente já vai falar. A gente pode ter a interseccionalidade como similar à discussão que foi inaugurada aqui no Brasil pela Lélia Gonzalez, como racismo e sexismo, com a vinculação, né, de entender o que é racismo e sexismo. A interseccionalidade como similar ao racismo genderizado, que é uma categoria que a Grada Quilomba vai trazer, que é uma autora feminista portuguesa negra. E a gente pode entender também como similar a consubstancialidade, que é uma outra categoria que eu vou explicar para vocês, que vem de uma autora que é a Helena Hirata, e, por fim, que daí é o objetivo da gente pensar aqui esses domínios de poder que eu coloco aqui embaixo, que é entender a interseccionalidade como uma ferramenta analítica, né? E ferramenta analítica, eu vou explicar melhor também o que significa, mas seria um instrumento de análise, né? Então, ferramenta de análise, ferramenta analítica. Então, a partir disso, o que vem ser a interseccionalidade? A gente vai fazer essa vinculação com autorias, tá? Enquanto uma condição política, a gente vai ter a discussão a partir da Kimberly Crenshaw, que é uma profissional da área do direito, professora, advogada, norte-americana, negra, que vai tentar, inicialmente, a partir de um caso judicial, entender a discriminação pelas quais as mulheres negras passam, ou passaram naquela época, né, e passam também, mas de outras formas, de uma maneira atualizada. Enquanto ferramenta de análise, que a gente vai ver lá no final, a gente vai trabalhar principalmente com uma autora estadunidense, também negra, que é a Patrícia Hill Collins. Aqui no Brasil, a gente tem essa discussão a partir da Lélia Gonzalez, que vai buscar entender qual é o lugar da mulher negra no contexto brasileiro, na cultura brasileira. A gente vai ter a Grada Quilomba, com Memórias da Plantação, no livro dela, falando sobre racismo genderizado. E também a gente vai ter a Helena Hirata, que eu comentei com vocês, que vai trazer um tópico sobre consubstancialidade, e ela vai partir de feministas marxistas para estruturar a ideia dela, tá? Então, das autorias principais, né, a gente tem a Kimberly Crenshaw, a Patrícia Hill Collins, a Lélia Gonzalez e a Grada Quilomba como referências feministas negras para nós trabalharmos aqui, tá? Aí a gente tem a nossa primeira categoria, que é a interseccionalidade como uma condição política pluriversal. Eu quero apresentar esse videozinho aqui para vocês. Ele é um vídeo relativamente curto, mas vai ser importante para a gente entender esse campo da interseccionalidade, tá? Eu só vou pedir para vocês me sinalizarem quando eu der o play,
se vocês estão com o áudio. Eu fiz um teste antes e foi ok, tá? Mas eu gostaria de ter esse retorno de vocês ali pelo chat. Então,
Pessoal, então, nada melhor do que a própria Kimberly Crenshaw nos trazer a explicação, a definição da interseccionalidade. A partir desse caso que ela mencionou, ela nos relata, nos narra que ela entendeu ali um fenômeno. O fenômeno de que, quando nós estamos abordando a questão das mulheres e abordando a questão das pessoas negras, a gente tem que entender que existem múltiplos níveis em que a injustiça social pode acontecer. Quando a gente vai falar de mulheres, a gente vai se questionar quais mulheres sobre as quais nós estamos falando, porque a experiência das mulheres brancas é diferente de uma experiência das mulheres negras. As mais diversas experiências, sejam experiências de amizade, de afeto, de consideração, de estética, experiência no direito do trabalho, experiência no direito educacional, experiências diversas, em razão da sua raça. Tá? Quando a gente vai olhar daí na perspectiva mulheres negras e homens negros, a gente vai ver a questão de gênero também produzindo um desnível. Então, a partir desse caso que a Kimberly Crenshaw verificou numa situação, num litígio judicial, ela também, enquanto dessa área do nosso campo jurídico, ela vai localizar esse fenômeno desses múltiplos níveis em que nós somos qualificados na nossa vida como níveis que vão produzir experiências diferentes dependendo da sua qualificação, da sua categoria política dentro de um determinado grupo social. Então, por isso, foi extremamente importante a gente ter passado pela aula de letramento antidiscriminatório, porque a gente consegue, a partir do que a Kimberly está trazendo para a gente, entender uma outra linguagem de como perceber uma outra realidade, uma outra experiência, não só, por exemplo, percebendo do meu local enquanto uma mulher branca, mas muitas vezes das mulheres negras terem a compreensão consciente da sua condição e dos múltiplos níveis pelos quais elas passam em razão, não do gênero, mas em razão da raça e com a articulação com o gênero. Tá? Então, a Kimberly Crenshaw, a partir desse caso, ela vai trabalhar, introduzir no campo acadêmico esse conceito de interseccionalidade, que vai buscar analisar como diferentes formas de opressão, de injustiça social se cruzam, afetando a vida das mulheres e também negras e também de outros grupos marginalizados. Aí a gente vai incluir as questões relacionadas à categoria profissional, à questão socioeconômica, a gente vai incluir questões de sexualidade, enfim, a gente pode entender como que a interseccionalidade, então, a partir dessa nossa condição política de ser e estar nesse momento agora, pode representar experiências múltiplas com níveis múltiplos de injustiça, de opressão, de desigualdade. Tá? Então, por isso que a concepção da Kimberly Crenshaw vai nos dar uma ideia e uma lucidez sobre a nossa condição política. A minha experiência enquanto uma mulher branca, ela vai ser, obviamente, diferente da experiência de uma mulher negra. Assim como a minha experiência enquanto uma mulher branca vai ser diferente em razão da minha neurodiversidade, comparado a uma mulher branca que é neurotípica. Tá? Então, a gente vai deixar de lado uma equiparação entre as pessoas somente por conta de duas qualificações, né, de gênero e de raça, e buscar entender que existem múltiplos níveis em que a experiência das pessoas vai ser pluriversal nesse contexto, tá? Então, a gente vai ter a Kimberly Crenshaw como uma grande referência para nós no que se refere
no tema interseccionalidade como uma feminista negra do campo jurídico. Isso é muito importante de ser falado, porque dificilmente ela é trazida no ensino tradicional da graduação, tá? Por isso é tão importante vocês conhecê-la, conhecer o trabalho dela e conhecer a figura dela, tá? Ela tem 2 textos, eu coloquei no próximo slide, ela tem 2 textos principais que vão trabalhar essa ideia da interseccionalidade, tá? Esse vídeo que eu passei para vocês é um vídeo relativamente recente, mas ela vem pensando esse conceito e desenvolvendo ele desde 89, tá? Então, a gente tem muito tempo de como pensar, como a gente deve apresentar essa nossa condição política, tá? O foco inicial dela é trabalhar na realidade das mulheres negras e as suas experiências específicas relacionadas à marginalização no sistema jurídico dos Estados Unidos. Mas aí, como eu já comentei anteriormente, esse conceito ele vai ser um pouco expandido. Aqui foi de uma tradução específica que ocorreu do trabalho de um texto específico que eu trouxe aqui para a gente falar. Existem algumas traduções que vão trazer mulheres negras como equiparadas à tradução mulheres de cor. A ideia mulheres de cor na língua inglesa é uma ideia que é trabalhada não só para identificar mulheres negras, mas também para identificar mulheres chicanas e mulheres que tenham etnia indígena, tá? Então, a gente vai ter uma abrangência maior, tá? Então, cuidem, né, com essas traduções. Aqui no Brasil, numa linguagem portuguesa, a gente não aceita o termo mulheres de cor nessa perspectiva, exatamente pela referência que se tem de mulheres de cor e mulheres brancas, tá? Sendo que mulheres brancas são uma cor também, tá? Então, aí tem algumas camadas da linguagem que a gente vai questionar por essa tradução direta. E como expansão do conceito, também vai ser uma definição que a gente vai trabalhar enquanto uma ferramenta crítica dos estudos feministas raciais e também dos direitos humanos, tá? Porque foi criada, pensada dentro do direito e a gente consegue articular isso muito bem. A gente vai ter, então 2 textos que eu passei para vocês, que está ali no material, que é Desmarginalizando a Intersecção de Raça e Sexo, uma crítica feminista negra na doutrina da antidiscriminação, teoria feminista e políticas antirracistas, de 89, e de 91, a gente vai ter também da Kimberly Crenshaw um texto chamado Mapeando as Margens, Interseccionalidade, Políticas de Identidade e Violência contra as Mulheres, tá? Eu trouxe uma citação dessa autora também, que fala o seguinte, que esse termo, ele demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos sobre quais condições estruturais está amparado o racismo, o sexismo e violências correlatas e como se sobrepõem, discriminam e criam encargos similares às mulheres negras. Tá? E aí, a gente vai pensar, deixa eu ver o que eu trouxe aqui ainda dela. Ok, aqui é uma outra citação, depois eu disponibilizo esse material para vocês, tá? Porque agora é importante que a gente fale de uma outra teórica, que é a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, ela é uma antropóloga e ativista brasileira, uma mulher negra, que tem uma grande referência na luta contra o racismo e o sexismo no Brasil, principalmente com uma forte atuação na Constituinte de 88. Tá? E ela vai criar diversos conceitos que são extremamente relevantes de serem pensados e que fazem e promovem uma provocação de como a gente pode pensar a nossa linguagem e de como a gente pode pensar o nosso contexto. Tá? Eu trouxe 2 conceitos aqui para vocês. O primeiro se refere à mefricanidade e o segundo se refere ao racismo à brasileira.
A mefricanidade vai ter como referência as influências culturais identitárias nas Américas, advindas do contexto africano. E, em razão disso, ela vai nomear a América Latina, que é um termo dado por outra pessoa a nós, como Améfrica Ladina, e ela vai invocar esse direito e essa autonomia de nós nos autodenominarmos. Então, por conta disso, ela vai falar sobre amefricanidade. E a gente tem uma outra identificação de conceituação, que é o racismo brasileiro, em que ela vai descrever a forma específica de como o racismo se manifesta no Brasil, em que em muitos lugares, em muitos espaços, especialmente na academia, se tinha o mito da democracia racial, que é aquela ideia que não há relações raciais conflituosas, que não há desigualdade entre pessoas negras e pessoas brancas, etc., em que essa discriminação ela é invisibilizada e dissimulada. É também chamado de racismo velado, tá? Num texto que eu também disponibilizei para vocês, que fala sobre a categoria sociocultural, em que ela vai diferenciar o racismo que ocorre aqui no Brasil com o racismo que ocorre nos Estados Unidos, que é um racismo totalmente expresso. E tem algo que foi muito marcante para mim do que ela identificou sobre essa diferença, é que nos Estados Unidos, como o racismo ele é expresso, ali, apesar da violência e da gravidade dessa expressão, dessas manifestações, há a possibilidade de uma compreensão e de uma consciência daquela realidade pelas pessoas negras, e há a possibilidade, em razão disso, por consequência, dessas pessoas se unirem e formarem grupos de resistência, né? E aqui no Brasil, como o racismo é velado, ele é dissimulado, ele é invisibilizado, são aquelas pessoas que dizem não quis ser racista, não sou racista, tenho até pessoas negras, enfim, em vários setores para tentar justificar algo injustificável. Aqui fica muito mais difícil em razão de como é o nosso processo de subjetivação, de que haja uma resistência a esse racismo colocado dessa forma. Tá? E daí ela vai trazer que aqui no Brasil, em razão disso, não se tem um racismo de uma maneira explícita, mas ele opera de forma estrutural por práticas sociais, culturais e institucionais que relegam as pessoas negras a posições subalternas. A Lélia Gonzalez, ela vai ter também um texto muito interessante que também foi disponibilizado, chamado Racismo e Sexismo na Cultura, e por isso que ela é trazida aqui para nós nesse tema, porque ela vai analisar essa condição específica relacionada à raça, e na época não se falava gênero, o termo que se falava era sexo ainda, né, somente depois, nos estudos de gênero, foi mais ou menos nessa mesma época, né, uns anos próximos, assim, mas ainda se falava bastante em sexo como similar a gênero, que a gente vai ter depois, e ela vai trazer essa intersecção de racismo e sexismo na cultura brasileira, e que ela vai tentar entender qual é o lugar da mulher negra na cultura brasileira, e ela vai, a partir desse texto, dizer que esses lugares, eles são muito subalternos, esses lugares são muito restritos e subvalorizados, e que seriam referentes a códigos simbólicos relacionados à mulata, à doméstica e à mãe preta. Então, esse texto é bastante importante, eu sugiro fortemente a leitura, para vocês conseguirem compreender, inclusive, a noção desses lugares políticos, que é algo que a gente também já comentou na aula sobre letramento antidiscriminatório. A Lélia Gonzalez também teve uma grande influência na Constituinte de 88, ela foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, que foi
essa instituição foi na década de 70, e ela é uma mulher negra com uma voz muito forte, muito potente, e com bastante articulação nesse sentido para influenciar textos e movimentos e pautas na nossa Constituinte. Destacando que, se hoje a gente tem na nossa Constituição a criminalização do racismo, se a gente tem o reconhecimento de terras quilombolas, se a gente tem ali a não discriminação em razão de raça, em razão do movimento, dos movimentos negros, não só do movimento negro unificado, mas existiam outros movimentos negros na época, que fizeram tensionamento e levaram essas pautas para a Constituinte de 88. Tá? Então, a importância dela também no campo do direito para nós, né, no campo social como um todo, mas no campo do direito é extremamente importante. Tá? Então, essa é uma definição que é inaugural do Brasil, que é a Lélia Gonzalez que vai trazer para nós, que se relaciona, por mais que não tenha, né, o nome de interseccionalidade, é uma análise de um fenômeno associando racismo e sexismo que vai nos dar essa mesma ideia, né, de importância de a gente analisar essas múltiplas intersecções que vão formar a pessoa e também vão significar como que ela vai ser tratada, como que ela vai ser percebida, e em quais contextos ela vai passar por determinadas situações de injustiça social. Tá? Aí a gente vai para a Grada Quilomba. A Grada Quilomba também vai trabalhar com essa ideia de intersecção, né, intersecção dessa ideia de gênero e raça, e ela vai dar um outro nome para isso. Ela vai trabalhar com a ideia de racismo genderizado. A Grada Quilomba é uma escritora portuguesa, uma mulher negra, teórica e também artista, e que vai pensar esse termo, racismo generalizado, como uma forma de opressão que vai combinar os elementos racismo e sexismo. O que é bastante interessante de pensar a partir da Grada Quilomba é que ela vai trazer que o racismo não é somente uma questão racial, mas também é uma questão de gênero. Tá? Então, nesse componente de enriquecer a nossa linguagem, entender que racismo também vai ser modulado, vai ser praticado de uma forma diferente em razão da raça, é extremamente importante para nós da área do direito. Tá? E esse termo, né, o racismo genderizado, ao contrário de racismo e sexismo, ou sexismo e racismo, nos dá a ideia exata de que há uma vinculação, né, do racismo com o gênero. Então, eu acho um termo bastante rico e bastante importante para a gente falar aqui também nessa aula. Feita essa apresentação e desse ponto 3 da Grada Quilomba, com relação ao racismo genderizado, a gente vai para a Helena Hirata. A Helena Hirata, ela é uma socióloga específica, né, que se especializou no campo do trabalho. Ela nasce no Japão, mas ela é criada e tem todo o seu desenvolvimento profissional aqui no Brasil. E ela trabalha também com essa ideia de múltiplos níveis de injustiça, de discriminação, mas que o ponto de partida dela não é o gênero, não é raça, mas é a questão de classe ou de categoria profissional. Ela tem trabalhos muito importantes relacionados ao campo da enfermagem, tá? Que é o campo da ideia do trabalho de cuidado. Então, ela tem alguns estudos bastante relevantes nesse sentido. E ela vai, então, nesse trabalho, nesse esforço de trabalhar interconexões de classe, gênero, raça e etnia, ela vai também defender que não tem como você fazer uma análise, né, mesmo que parta da ideia de gênero, sem
ter a noção dessas intersecções e que essa noção ela vai ser extremamente necessária para entender como que o poder funciona em determinados contextos, tá? E a gente pode até, né, a princípio, falar que consubstancialidade e interseccionalidade são termos que são muito parecidos, mas que academicamente, didaticamente, a gente faz a separação, a gente faz uma distinção. Destaco, academicamente. Tá? Então, a interseccionalidade, pela Kimberly, vai analisar formas, como que as diferentes formas de opressão se entrecruzam, e a Kimberly parte da questão de raça e gênero, e a consubstancialidade vai partir da categoria de classe, para depois articular a questão de gênero e raça. Tá? Então, a interseccionalidade, a princípio, assim, uma distinção mais didática, focaria nas intersecções, e a consubstancialidade teria como foco a conexão a partir da classe dessas categorias de desigualdades, tá? Mas, na prática, a Helena Hirata já deu uma entrevista que condizem, né, que tanto consubstancialidade quanto interseccionalidade parte do mesmo lugar, parte do mesmo fenômeno, tá? O que vai diferenciar, principalmente para nós que estamos numa formação acadêmica, é nosso ponto de partida, tá? E aí eu trouxe aqui uma pausa para depois a gente chegar nas discussões contextuais, para a gente entender esse ponto de partida, porque isso é extremamente importante para a gente conseguir observar, refinar a nossa percepção no que se refere a essas discussões relacionadas à interseccionalidade. Vocês vão ver na vida profissional, na vida acadêmica de vocês, mas também na vida profissional, em diversos campos, as pessoas falando desses lugares, ou a partir do gênero, ou a partir da raça, tá? O que a gente tem com mais força aqui no Brasil, das pessoas que se denominam como pessoas acadêmicas, profissionais, feministas, e que daí a gente tem uma grande ressalva com relação a isso, é a partir da categoria gênero, tá? Vocês talvez já tenham percebido, inclusive nas redes sociais, que quando a gente fala, que a gente ouve, né, as pessoas falando a partir do gênero, esse ponto de partida para falar sobre a experiência é um ponto de partida muito reduzido. É um ponto de partida a partir de uma experiência cisgênera e a partir da lógica binária homem-mulher. E muitas vezes as questões de raça, etnia, sexualidades não são levantadas. Tá? Então, percebam, quando a gente fala a partir de um determinado corpo, a partir de um determinado contexto. Quando essas pessoas proferem afirmações relacionadas a gênero, sem fazer essa abordagem interseccional, essa abordagem com essas intersecções, elas estão partindo geralmente de um lugar bastante privilegiado naquele sistema hegemônico sobre o qual a gente já conversou em letramento antidiscriminatório, tá? E acabam deixando de lado questões relacionadas à multiplicidade das possibilidades dos corpos, tanto em questões de intersexualidade, quanto em questões relacionadas às deficiências e às neurodiversidades, que a gente já falou, deixam questões relacionadas de lado, as questões relacionadas às identidades de gênero e à orientação sexual, que são questões intimamente vinculadas ao gênero, tá? Então, a gente tem algumas limitações a partir desse ponto de partida. Quando a gente vai para estudos que partem da raça, a gente vai ter como ponto de partida, então, relações raciais, em que vai ser analisado essa dinâmica de pessoas brancas e pessoas negras. Mas nem sempre as questões de gênero ou de sexualidade são trazidas. E essa é o grande alerta e a grande denúncia que essas autoras que a gente apresentou agora vão trazer que, inclusive, né, na fala da Kimberly, ali do vídeo que foi reproduzido, ela vai dizer, tá,
essas questões das mulheres negras não são vistas pela justiça ou não são vistas pelas políticas públicas, né? Entendendo que a questão racial, por exemplo, as mulheres negras possuem corpos que demandam um direito à saúde diferente dos corpos das mulheres brancas, né? Então, a gente vai ter, inclusive, essa invisibilização desse cumprimento básico, né, de direitos humanos, esse especificamente relacionado à saúde. Nesses trabalhos que partem da raça, a gente vai ver nesses últimos tempos também as questões étnicas muitas vezes sendo relegadas a segundo plano ou misturadas, que daí a gente vai ter um equívoco epistemológico nisso, tá? Porque quando a gente trabalha questões étnicas, principalmente relacionadas aqui com destaque às questões indígenas, a gente tem que entender de qual comunidade, de qual etnia a gente está falando. A gente está falando da etnia Xoclen, da Guarani, da Sataré-Maué. Qual é a etnia? Porque elas possuem premissas culturais muito diversas entre si. Geralmente acaba sendo misturado inclusive com a questão racial negra, e isso acaba trazendo um equívoco epistemológico, tá? E quando a gente traz o ponto de partida classe, geralmente a gente vai fazer uma diferenciação da categoria profissional e não são abordadas questões de condição socioeconômica. Às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês essas múltiplas possibilidades de pontos de partida que também têm as suas restrições, tá? E a questão de classe também pode deixar de lado questões raciais, étnicas e de sexualidades. E aí, a gente tem, num outro campo, outras pessoas falando sobre diversidade funcional. Por quê? Geralmente, as pessoas que falam de gênero, raça, classe, esquecem de falar sobre diversidade funcional, que vai ter a ver com funcionalidades gerais dos nossos corpos, sejam neurodiversidades, sejam deficiências, e a galera que trabalha a diversidade funcional como um todo vai ter como ponto de partida específico deficiências, tá? Como no geral. Então, a gente vai perceber desse panorama aqui para vocês que, geralmente, a gente vai ter que partir de um ponto. A gente vai ter que dar o start para a nossa análise, para a nossa percepção a partir de um ponto. Mas é extremamente importante que a gente consiga também se colocar a partir de outros lugares, ter outras perspectivas, para que a gente não universalize o que a gente está falando, tá? Inclusive, tendo essa percepção da intersecção. Dito isso, combatendo essa ideia de universalização do discurso, a gente vai para duas discussões contextuais extremamente importantes. Uma é da Carla Acotirene e a outra é da Oki Curiel, tá? A Carla Acotirene, ela tem esse livro, que eu estou expondo aqui para vocês ao lado, que se chama também Interseccionalidade, e ela vai a partir do campo de conhecimento dela, que é de serviço social, especificamente. Ela também é pesquisadora, ela também é uma mulher feminista negra, e ela vai buscar entender no Brasil essas questões de raça, gênero, classe e sexualidade a partir dessa compreensão da Kimberly Crenshaw que foi trazida aqui para nós, tá? Mas aí, onde que está a contextualização dela e a principal discussão? Além dela trazer isso para um contexto brasileiro, também abordando questões da Lélia Gonzalez, ela vai chamar a atenção de que esse conceito surge de um determinado contexto com determinados corpos, tá? Então, ela, com isso, vai denunciar que existem
muitos movimentos sociais, instituições, correntes teóricas que vão negar a autoria feminista negra desse conceito e vão ainda utilizar da interseccionalidade para criminalizar corpos negros, tá? E aí ela tem algumas críticas bastante importantes aqui para a gente entender a linha de raciocínio dela, que a primeira crítica se refere a uma feminista, uma teórica feminista, que é uma base teórica da Helena Hirata, né, que eu mencionei anteriormente, que vai trabalhar as questões de classe e gênero, mas vai invisibilizar as questões relacionadas às relações, às dinâmicas de poder raciais, tá? Então, ela vai trazer, né, nessa crítica, a Danielle Kergot, acho que é assim que se pronuncia, enfim, que há uma invisibilização desse pioneirismo feminista negro nessa proposta de divisão sexual do trabalho, controle sexual reprodutivo das mulheres e racismo, tá? Ela vai dizer que essa autora pode até trabalhar essas questões, mas ela não traz a contribuição das feministas negras nesse caso. E ela também vai questionar e vai dizer e demonstrar o equívoco do termo feminismo interseccional, tá? Ela vai dizer que não existe esse termo feminismo interseccional materialmente falando, né? Materialmente falando, ele é equivocado e que as pessoas se utilizam desse termo para não utilizar o termo feminismo negro, tá? Que seria a vinculação, que seria o reconhecimento da importância dessas autoras que trouxeram essas ideias anteriormente, tá? Inclusive, ela vai apontar da nossa área do direito o seguinte, que a interseccionalidade sofreu uma apropriação por ideias neoliberalistas e que ela está certa que o neoliberalismo usufrui desse conceito em virtude dele ter sido cunhado num campo do direito e este campo ser manuseado pelo brancocentrismo, punitivismo e a criminalização das pessoas negras. E que, por isso, no direito, muitas pessoas vão preferir falar sobre feminismo interseccional, querendo usar a seletividade racial do direito, disposta a usar o uso do conceito, porém não do conteúdo, tá? E ela vai falar também que a prerrogativa do direito pode criminalizar homens negros africanos, defender encarceramentos, sem dizer que esses institutos discordam das bases epistemológicas do feminismo negro, tá? Que há um despautério metodológico, que é tanto que usam até a interseccionalidade no campo punitivo particular, reportando ao pensamento feminista negro da Angela Davis, que foi uma interlocutora da Lélia Gonzalez, que é uma abolicionista penal. Tá? Então, aqui a gente tem muitas questões epistemológicas e a gente vê alguns grupos aí defendendo o punitivismo com base na Angela Davis, sendo a Angela Davis uma abolicionista. Tá? Feitas essas considerações contextuais da Carla, a Cotirene, a gente vai para a Oki Curiel. A Oki Curiel é uma feminista colombiana que também se dedica a analisar essas relações e como essas relações formam poder em determinados contextos. E ela é bastante crítica ao próprio Estado e ao próprio direito, principalmente por como o Estado e o direito vão moldar, docilizar os nossos corpos para um determinado sistema capitalista colonial, tá? E eu coloquei um material também produzido pela Oki Curiel, fenomenal, foi um artigo, um dos artigos mais recentes que eu reli numa sentada, exatamente porque a linha de pensamento dela se vincula muito com a minha linha de pensamento, e tem também uma entrevista que eu coloquei no material para vocês, tá? E daí ela vai dizer o seguinte, ela vai questionar essa interseccionalidade, dizendo que ela vem de uma proposta totalmente liberal e que ela nunca fala de interseccionalidade, porque a ela não interessa a inclusão e a diversidade
em um contexto maior, que é um contexto maior de um projeto liberal. E ela questiona: eu quero que acabemos com as opressões, não é isso? E nesse sentido, ela, de um ponto de vista lésbico, né, que é o ponto de partida dela também, acredito que esse é um projeto político que temos na nossa cabeça e que apostamos nele para, assim, construirmos outros tipos de relações sociais. A premissa dela é que o que a gente tem hoje enquanto sistema estatal e jurídico é um sistema que é fadado ao fracasso para determinados corpos, principalmente para corpos que não são hegemônicos. Então, nessa lógica, ela vai dizer: não faz sentido para mim a defesa da interseccionalidade dentro desse projeto, sendo que esse projeto como um todo, ele está fadado ao fracasso, à violência e à discriminação. E eu gosto muito dessa linha de pensamento, porque é a minha linha de pensamento. Então, nesse sentido, a gente vai falar de combate à opressão, mas a gente não pode falar de combate à opressão dentro desse projeto. A gente tem que pensar numa reformulação na organização estatal como um todo e na nossa organização sociopolítica. Tá? Então, esta é a Curiel. E aí, a gente vai... Aqui a gente falou sobre as discussões, né? A gente agora vai para o último ponto do entendimento da interseccionalidade, que vai nos acompanhar nessa última meia hora, que é entender a interseccionalidade como uma ferramenta analítica. Tá? E aí a gente vai falar da Patrícia Hill Collins. A Patrícia Hill Collins é uma professora de sociologia nos Estados Unidos, estadunidense, uma mulher negra, que tem diversas referências, que ocupou diversos lugares extremamente importantes, e que ela vai focar a partir de estudos feministas, estudos de gênero, e entender essas intersecções que a gente vem falando até agora. Só que para ela, não basta entender essa condição política, essa nossa condição humana, que tem várias intersecções e que em vários contextos nós somos lidos de tal e tal forma. Para ela, há uma preocupação em entender em cada contexto como que as pessoas elas passam por dinâmicas de poder e de discriminação dentro de cada espaço, tá? Então, ela vai, a partir disso, pensar que existem, né, essas percepções, esses códigos discriminatórios, esses códigos simbólicos, em diversos níveis. Então, ela vai trazer o nível estrutural, ideológico, disciplinar e interpessoal. E ela vai trabalhar sempre com essa ideia de que eu, em determinado espaço, estou numa relação de poder com outras pessoas. Ou eu sou a pessoa que produz um determinado tensionamento e posso moldar o comportamento e a percepção das outras pessoas, ou eu passo por esse processo de eu ser docilizada ou moldada dentro daquele determinado espaço. Então, sempre vai ter uma relação de poder em que eu estarei com outras pessoas, com o outro, e que ali a gente vai produzir, a partir dessas relações, a gente vai produzir subjetividades. Eu vou me subjetivando, eu vou formando a minha personalidade, meus jeitos de ser, até onde eu posso ir, como que eu posso me vestir a partir dessas relações, tá? E aí a gente já está caminhando para entender o que ela vai falar da interseccionalidade como uma ferramenta analítica. Ela tem um livro que foi relançado recentemente, em 2021, que se chama Interseccionalidade, que também está disponível para vocês, junto com a Sirma Bilge. E nesse livro, elas vão trazer o seguinte, gente. Elas vão tentar identificar, a partir de 4 camadas, que elas vão chamar de domínios do poder, como que as nossas vidas, as nossas existências, dentro de determinadas instituições,
vão ser moldados e vão ser subjetivadas para um determinado objetivo, tá? E a gente vai trabalhar cada domínio aqui em um determinado momento. Para a gente conseguir entender esses domínios, dessas relações, porque isso é bastante abstrato, a gente precisa passar por um outro caminho até a gente chegar até aí. Então, guardem essa ideia de relação de poder, tá? Porque a gente precisa entender onde que essas relações de poder acontecem. Então, a gente vai passar pelas instituições. As instituições, elas são agrupamentos em geral, né? A gente pode pensar qualquer agrupamento que tem um determinado agrupamento de pessoas, que tem algum determinado objetivo e que tem alguma hierarquia. Todo agrupamento vai ter alguma hierarquia, seja ela formal ou informal. Então, a gente vai pensar a família como uma instituição, a gente vai pensar a comunidade religiosa como uma instituição, a gente vai pensar a universidade, a gente vai pensar a escola, a gente vai pensar o poder judiciário, a gente vai pensar o Ministério Público, a gente vai pensar diversas instituições, tá? Mas o canal aqui, gente, não é a gente pensar necessariamente a estrutura que é dada, né, dessas instituições. O canal aqui é a gente entender, e daí por isso a gente precisa olhar o contexto, ter essa presença de vida e perceber como as relações acontecem nessas instituições. Essas instituições, então, elas são estruturas que são extremamente relacionadas a uma lógica da modernidade. A modernidade está vinculada à consolidação do Estado, à formação de hierarquias e também está vinculada a uma lógica de consolidação do sistema capitalista. Tá? Então, todas as instituições, a partir dessas características vinculadas à modernidade, estão organizadas de uma determinada forma para você cumprir uma determinada função naquele espaço. Tá? E aí eu parto de Foucault e da Butler, que vão, né, denunciar essas questões de como os nossos corpos são docilizados dentro desses espaços, para que a gente, muitas vezes, abafe a nossa indignação, a nossa revolta, ou a nossa criatividade, ou a nossa personalidade, para que a gente consiga cumprir o que está estatuído naquela instituição. Por isso se fala em ortopedia da vida, por isso se fala em docilização de corpos, por isso que se fala em como que as vidas elas são enquadradas, porque elas precisam, para passar ou permanecer naquelas instituições, serem enquadradas, tá? Serem docilizadas. Tem uma frase que é de um artista plástico que eu gosto bastante, que é o Banksy, que ele vai falar assim: se você se você ainda não foi excluído de algum espaço, né? Estou parafraseando. Se você não foi excluído ou se você não for exterminado de um determinado espaço, é porque você não é uma ameaça suficiente, tá? Então, quando você se torna real ameaça em um determinado espaço, você é retirado desse espaço de diversas formas, tá? Então, vai ser mais ou menos essa ideia que a gente vai seguir aqui, tá? Essas instituições, então, vão produzir normas que são normas expressas, que daí a gente vai ter normativas, e também são normas tácitas, que vão determinar quais práticas e quais modos de vida nós podemos ter dentro de determinados espaços, e isso vai nos condicionar, tá? Para a gente permanecer naquele local. Então, a gente vai ter aí o que a gente pode chamar de uma política normativa e relações de poder-saber, em que, a partir dessas dinâmicas, eu sou extremamente condicionada a ter determinadas práticas, determinados comportamentos, e eu também sou condicionada a não saber quais são as minhas potencialidades e tudo aquilo que eu poderia fazer não estando nessa condição de submissão, tá? E daí, pela Butler, essa política normativa vai influenciar como os sujeitos são percebidos e tratados em determinados espaços públicos
ou privados. Essas instituições, pessoal, vão formar, por sua vez, o que a gente chama de núcleos de poder, que são núcleos em que um determinado poder, ele vai ser extremamente compartilhado entre determinadas pessoas e ele vai ser negociado com outras pessoas. Então, percebam, né, se vocês conseguirem pensar aí as instituições nas quais vocês participam, pensem em quem tem poder e compartilha esse poder e com quem é negociado o poder. E vão ter aquelas pessoas que não vão conseguir nem negociar o determinado poder, porque elas não vão ser consideradas naquele espaço, tá? Eu tive a percepção dessas dinâmicas de uma forma mais lúcida, mais consciente, quando eu estava desenvolvendo a minha tese na psicologia, e eu denominei isso como mesa de negociação. Quem é que está na cabeceira da mesa? Porque aquela mesa não é uma mesa redonda. Quem está na cabeceira da mesa, simbolicamente, está dando as cartas, que tem o poder. Quem pode sentar na mesa e quem pode negociar aquela mesa. E quem é que não está nem na mesa, não está nem na sala, está extremamente excluído dessa instituição, tá? Então, institucionalmente, a gente vai localizar esses núcleos de poder em que a gente vai ter determinados lugares que são institucionais, e esses lugares institucionais vão, a partir do que você pode ser e fazer, ter códigos discriminatórios que vão promover o que a gente chama de economia dos corpos. A economia dos corpos vai se referir à alocação dos corpos em determinados espaços. Quem que pode estar em determinados locais, exercendo determinados poderes em uma dada instituição, tá? Eu coloquei aqui no material para a gente que a gente vai associar isso a um networking baseado à troca de favores e a compadrios identitários, tá? E daí aqui eu botei como exemplo, que a gente vê ali na imagem, de homens brancos, né, que compartilham ali, tem esse compadrio identitário, muitas vezes em detrimento, muitas vezes subalternizando outras pessoas. E isso é um ponto extremamente importante, pessoal. A competência não é tão relevante. A competência, o teu currículo, nessa lógica de núcleo de poder, não vai ser relevante, porque o que vai ser relevante são essas negociações e esses compadrios identitários. Então, esses núcleos de poder vão indicar onde que as pessoas podem estar fazendo essa alocação de seus corpos dentro do espaço institucional. Vamos trazer isso para as questões que a gente já comentou. Esse compadrio identitário e essa alocação de lugares das pessoas nas instituições vai se dar em razão de diversas questões, como raça, idade, diversidade funcional, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, condição socioeconômica, profissão, origem, regionalismo, e a gente pode aqui falar diversas outras identidades que vão formar esses núcleos de poder e sempre revelando essas relações de onde está o eu e onde está o outro. Às vezes o outro nem aparece, ele é ausente, mas a gente vai precisar identificar aí esse núcleo de poder, tá? A partir disso, dentro da instituição como um todo, a gente vai ter a cultura organizacional. A cultura organizacional vai se referir a um conjunto de normas que vão ser as normas que a gente, de alguma forma, vai obedecer, eu, enquanto mulher, branca, e que se eu não obedeço, eu passo por alguma violência, tá? Depois eu posso voltar aqui um pouco mais para vocês, mas eu vou falar rapidamente sobre essas classificações de algumas culturas organizacionais que eu levantei no contexto da minha tese. Eu quero mencionar para vocês também que, para minha tese, o contexto da minha tese era um contexto muito cis, heteronormativo e branco. Nesse contexto, eu trabalhei com algumas culturas organizacionais que não fazem uma análise de questões raciais e de
questões de sexualidade, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são algumas classificações dessas culturas organizacionais que não têm a interseccionalidade, tá? Isso é importante que vocês saibam. A gente fez, depois da produção da minha tese, depois que eu finalizei o doutorado, a gente fez no nosso núcleo de pesquisa uma pesquisa pelo PIBIC, em que a gente buscou levantar metodologias, além da interseccionalidade, que fizesse uma análise da cultura organizacional relacionada a questões de deficiências e a questões raciais também, articulada com a questão de gênero. A gente não localizou estudos, tá? A base que nós verificamos pela base de dados, a gente não localizou esses estudos. E a ausência é um sinalizador para nós aqui também, tá? Então, vamos para essas classificações das culturas organizacionais que eu mencionei para vocês. A gente vai ter 5 tipos de culturas organizacionais, conforme esse levantamento que eu fiz. Elas são algumas, vão existir muitas outras, tá? E a gente tem aqui Clube dos Cavalheiros, Portas Fechadas, Ambiente Militar, Omisso ou Neutro de Gênero e o Ambiente de Meritocracia. O Clube dos Cavalheiros vai ser aquela cultura organizacional, aquela instituição em que os homens vão ser muito gentis com as mulheres, mas essas mulheres vão ser mantidas num lugar de submissão. São dinâmicas em que as mulheres vão ser lembradas pelo Dia da Mulher, vão ser lembradas pelo seu aniversário, vão ser colocadas em lugares de assessoria, de secretariado, mas elas não vão receber promoções ou progressões ou ter algum reconhecimento profissional naquele lugar, tá? Então, nessa perspectiva, as mulheres, naquela ideia de lugar político, elas vão ser percebidas muito mais num trabalho de cuidado e suporte aos homens que estão em tarefas que são reconhecidas institucionalmente do que pela sua competência profissional. A gente vai ter também, deixa eu passar aqui, portas fechadas antes do ambiente militar. As portas fechadas vão ser aquele ambiente em que, aparentemente, as mulheres são reconhecidas pela sua competência profissional e estariam em pé de igualdade com os homens. Mas esses homens, na informalidade, eles possuem algumas relações informais, como ir ao bar, ir a algum jantar, futebol, enfim, diversos show de rock, enfim, diversos lugares, clube do uísque, de vinho, enfim, tá? Em que ali esses homens dessa instituição, eles vão falar sobre questões do trabalho e ali eles vão entrar em conchavos de decisões que deveriam ser feitas nas reuniões com as participações das mulheres. Então, quando eles chegam realmente no momento institucional de decidir uma determinada questão e dialogar com as mulheres, eles não dialogam, porque eles já estão conchavados naquela ideia, tá? Então, portas fechadas significa exatamente essas decisões que são feitas nesses compadrios identitários em que as mulheres não participam, porque é feita nessa informalidade. Tá? A gente vai ter aí um ambiente militar em que a violência e a discriminação contra as mulheres é expressa, em que as mulheres não podem participar, não podem ter momentos de fala, em que o que é falado por elas ou é cortado, ou é invisibilizado, ou é, de alguma forma, utilizado como uma ideia do homem, né, naquelas lógicas que vocês já devem ter visto do senso comum, né, que a gente vê bastante nas redes sociais, e as mulheres, elas são colocadas num lugar por violência bastante subalterno, tá? E são excluídas de cargos de chefia. A gente vai ter as outras instituições em que vai ser defendido que todas as pessoas são iguais, e geralmente nessas instituições são colocadas metas igualmente para as pessoas, e que alcançadas essas metas, as pessoas ganham alguma promoção, ganham algum benefício dentro da instituição, mas as mulheres acabam não conseguindo estar nesses lugares porque elas têm demandas estruturais
que as impedem, por exemplo, de ficar 12 horas no trabalho, tá? Então, é essa instituição em que não se fala sobre essa diferença de gênero, mas se fala dizendo que são iguais. E a gente vai ter como consequência, inclusive, desse ambiente, o ambiente de meritocracia, em que essa questão de metas e de uma produção workaholic vai ser muito mais incentivada, e que se tem essa pretensão de igualdade, mas é uma igualdade, como eu mencionei já anteriormente, falaciosa, mas que as mulheres muitas vezes podem ter prejuízos porque elas não estão merecendo o suficiente, tá? Exatamente porque, né, elas não estão ali se dedicando, vestindo a camisa da empresa. Então, pessoal, essas são as culturas organizacionais, algumas das culturas organizacionais que a gente percebe, elas podem, inclusive, estar interligadas, a gente vai ver nuances desses espaços em diversos momentos nas instituições, tá? Dito isso, a gente entendeu como é que funciona esse espaço institucional, a gente entendeu os núcleos de poder e essas culturas organizacionais, que eu trouxe alguns exemplos para vocês, e agora a gente vai falar dos domínios de poder, que é o que a Patrícia Hill Collins fala para a gente. Então, a gente vai falar do domínio estrutural, do domínio cultural, domínio disciplinar e o domínio interpessoal. Então, é a partir dessas 4 nucleações, gente, que a gente consegue enxergar e fazer uma análise da instituição e entender, na verdade, como que essas relações ocorrem nessa perspectiva da interseccionalidade. Esses domínios, pessoal, se referem a domínios de poder de uma determinada instituição em que eles estão interconectados. Lembrando, são domínios de relações, como as relações acontecem, tá? Então, o primeiro domínio é o domínio estrutural de poder. Ele vai organizar as opressões. O domínio disciplinar, ele vai administrar as opressões. O domínio cultural de poder, ele vai justificar as opressões. E o domínio interpessoal de poder vai influenciar as experiências opressivas. E aí a gente vai um por um, tá, pessoal? Então, aqui, o domínio estrutural de poder vai ter a ver como que a estrutura, ela está organizada, a estrutura organizacional está organizada. E você poder ter acesso a uma instituição vai depender em como que essa instituição abre a porta para você e como que essa instituição dialoga com a sua condição pessoal, por exemplo, de educação, saúde e moradia, tá? O domínio estrutural do poder tem a ver também em como você se mantém dentro daquela instituição, como que você pode se manter dentro daquela instituição. Mais à frente, eu vou trazer como exemplo a ideia de como a gente entra na universidade, vocês como estudantes, e como vocês permanecem na universidade. Então, a gente vai pensar aí em políticas de permanência, em que, por exemplo, não basta somente bolsas, remuneração de permanência. A gente precisa também falar sobre tratamentos antidiscriminatórios dentro da universidade. Tá? E daí a gente já vem falando há bastante tempo sobre isso. Então, esse domínio estrutural tem a ver em como essas relações de acesso e permanência na universidade ocorrem. Para quem aquela instituição está preparada, para quem aquela instituição não está preparada ou fecha as portas. Tá? O próximo domínio cultural, o próximo domínio de poder se refere ao domínio cultural, tá? Que vai ser caracterizado dentro dessa instituição pelas ideias, pelos símbolos que estão relacionados à sua vida, à sua existência, à sua condição humana dentro daquele local. Aí eu trouxe aqui como uma imagem algumas figuras, é bastante simbólico aqui para nós, quando eu jogo no Google Imagens o termo mulher.
Então, eu tenho ali algumas ideias de que mulher está associada à lógica de mãe, a maquiagem, tem uma figura ali que se refere a uma mulher negra no trabalho, vai ter 2 livros, a gente tem muita vinculação de flores, do rosa, né, dessas cores que estão associadas e desses símbolos que estão associados a esse feminino, né? Lembrando que feminino e mulher não são sinônimos, tá? Mas a partir desse imaginário, a partir desses símbolos, a gente vai construindo, melhor falando, um imaginário de que mulher, em determinados espaços, vai estar vinculada a essa lógica mais feminina, tá? É assim que as coisas acabam sendo produzidas. Então, por exemplo, numa instituição em que há uma professora, e há uma professora mulher, há um professor homem, nessa perspectiva, esse ponto de partida reducionista de gênero, a gente vai pensar quem que pode realmente falar algo naquele espaço, quem que vai ser considerado em cargo de poder naquele determinado espaço. Tá? Seria alguém que tem uma vinculação com símbolos mais assertivos, né? Que é aquela ideia de se impor, porque uma mulher nessa vinculação de símbolos femininos não vai se impor, porque o feminino também vai trazer uma lógica de obediência e submissão. Então, isso vai estar associado, né, nessa outra ideia relacionada a símbolos vinculados à masculinidade, vai estar associado ao corpo do homem. Tá? E aí a gente vai produzindo esse domínio cultural. Então, essas relações, elas também vão se dar nesse espaço, tá? De qual é a mensagem a partir dessas relações que eu estou tendo nas instituições, do que eu posso ser e do que eu posso fazer. E que se eventualmente eu não seja feminina nesse espaço tão feminilizado, eu vou passar por alguns constrangimentos, eu vou passar por algumas violências, eu vou passar por discriminações para me moldar nesse espaço do feminino. E aí a gente vai falar como isso está extremamente vinculado no domínio disciplinar do poder. Quando eu não cumpro com esses símbolos, com essa limitação desse enquadramento, eu passo por situações, por relações conflituosas em que eu vou, por conta do comportamento, da reação das outras pessoas, eu vou ser, muitas vezes, violentamente condicionada para ficar naquele quadrado do significado cultural. Então, se eu não me demonstro feminina em determinado espaço, eu posso ser questionada, inclusive, por outras mulheres, por que eu não estou tendo um comportamento tão diferenciado? Ou eu posso receber isso de uma forma agressiva, falada, ou de uma forma debochada, ou passando por assédio moral, ou passando por outras lógicas abusivas, ou posso ser excluída de um determinado espaço porque eu não sou mulher conforme outras mulheres, tá? Aqui, como a gente está falando de interseccionalidade, da minha tese, eu fiz o seguinte levantamento, que tem a ver com esse domínio disciplinar e também com o domínio cultural. Quando eu ouvi algumas alunas que estavam cursando a graduação em Direito, eu entrevistei alunas brancas, sem deficiências, em que elas relataram que elas eram tratadas pelos colegas e pelos professores de uma forma bastante paternalista. Então, elas se sentiam muito infantilizadas naquele local em que elas estavam, naquela relação, né? Quando a gente tem uma relação, a gente é colocado em determinados lugares, né? Então, naquela relação com outros colegas, homens brancos, e com os professores e professoras, elas, que eram alunas variando de 18 a 24 anos, elas se sentiam bastante inferiorizadas, né, infantilizadas, como se não fossem adultas que estão numa formação profissional e que estão construindo sua competência para um mercado de trabalho.
Algumas delas, inclusive, relataram algumas situações em que elas se sentiram sexualizadas, tá? Quando eu ouvi mulheres alunas negras nesse espaço, eu perguntei sobre a questão, né, de paternalismo, se elas tinham essa percepção, e elas falaram que elas não tiveram essa experiência, porque elas sentiam muito mais as práticas racistas de impedimento delas participarem em sala de aula, delas serem ouvidas, delas serem, inclusive, não olhadas pelos professores, de modo que elas não se sentiam pertencentes dentro daquele próprio espaço, né? E quando elas participavam de uma forma bastante questionável por parte dos professores. Como, por exemplo, uma aluna me relatou que, ao ela trazer alguns dados estatísticos de uma determinada informação, o professor perguntou, tá, mas da onde tu tirou isso? Né? Qual foi a pesquisa? Ah, me manda, onde é que isso foi publicado? Que é algo que geralmente, naquele contexto, naquela época, não era questionado para outros alunos. Então, vejam, as práticas discriminatórias, nesse caso a prática racista, ela vai se atualizando e ela não vou dizer velada, porque aí ela está bastante nítida, mas ela opera de uma forma que ela vai se conformando para determinada função institucional. Então, esse questionamento que não é feito para as outras pessoas, por que foi feito para ela? Tá? E quando eu entrevistei mulheres brancas com deficiências, a fala auditiva que eu tive foi parecida dessas pessoas não se sentirem pertencentes, mas elas muitas vezes não conseguiam nem participar das aulas, exatamente por conta de barreiras comunicacionais. E teve uma aluna especialmente que me relatou que ela se sentia como uma coisa, né? Ela não se sentia nem como uma pessoa dentro de sala de aula, ela se sentia como uma coisa que podia ser descartável. Então, vocês vão perceber, a partir desses exemplos que eu trouxe para vocês, como que a gente vai ter uma vinculação desses códigos simbólicos, desse domínio cultural com o domínio disciplinar do poder. Esse domínio disciplinar do poder vai conformar a pessoa em um determinado local, seja pela forma de tratamento mais condescendente, como no caso das primeiras alunas que eu mencionei, que eu entrevistei, seja numa forma de violência, né, de ridicularização, de alguma forma, tá? E isso, né, esses 3 domínios de poder vão estar associados também ao domínio interpessoal do poder, que vai ter um foco, né? Até agora a gente percebeu essas relações do eu e do outro, e o domínio interpessoal do poder tem a ver com como que a pessoa percebe esse poder. Então, é o modo com o qual os indivíduos experienciam a convergência desses outros 3 domínios, o estrutural, o cultural, o disciplinar. Tá? É como que, por exemplo, uma mulher negra se percebe dentro de sala de aula. Como que, né, pelo exemplo que eu falei, como que uma mulher com deficiência se percebe dentro dessa sala de aula, se entende. Uma mulher, uma pessoa que se sente não pertencente, se sente uma coisa que pode ser descartável, ela vai entender que aquele espaço não é para ela, mesmo sendo. Mas essa produção dessa subjetividade vai ser feita a partir dessas relações, tá? Então, aqui para a gente encerrar, que deu a nossa hora, a gente tem, né, como exemplo, então, como ingressar e permanecer na universidade. Quando a gente olha, resumidamente, para o domínio estrutural do poder, a gente vai questionar quais são os acessos e as possibilidades de permanência e de avanço naquele local. Então, quem desejando pode estar e entrar na universidade. Quem pode permanecer na universidade, se assim quiser. No nível 2, o que é o domínio disciplinar do poder, a gente vai ter o seguinte: quais são os limites de ação ou de possibilidades e quais são as sanções às violências que as pessoas passam numa determinada instituição.
Então, como que eu posso conseguir uma nota boa? Como que eu posso, por exemplo, conseguir uma vaga de uma bolsa? Como que eu posso, por exemplo, como professora, ascender na carreira? Quais são as possibilidades de eu ter promoção, de eu ter progressão? No nível 3, no domínio cultural do poder, a gente vai questionar quais são os limites e as sanções, que a gente vai questionar, na verdade, quais são os símbolos discriminatórios que são formados pelos limites e pelas sanções, tá? Então, isso vai ter essa vinculação. Esses símbolos discriminatórios, eles vão se associar necessariamente com esses limites e essas sanções. Então, quem recebe mais atenção dos docentes numa sala de aula? Quem tem pedidos deferidos ou indeferidos administrativamente, né? Existe aí uma discriminação? E, por último, como que as pessoas se sentem, quais são as estratégias que elas utilizam ou vigilâncias que essas pessoas adotam para estar nessas instituições. Então, elas se sentem pertencentes, elas passam por processos de naturalização das opressões, como ouvir, ai, não adianta fazer nada, que é assim mesmo, enfim. Elas são excluídas de grupos porque se posicionam, ou elas, daí eu botei como exemplo, né, que é algo que eu acabo ouvindo bastante, acabam tendo um receio de reprovar, né, como se isso fosse uma ameaça, caso elas façam alguma coisa saindo desse limite cultural e disciplinar do poder. Tá? Então, quando a gente vai ver esse panorama desses 4 domínios de poder, a gente vai conseguir, a partir desses eixos, então, e com base na Patrícia Hill Collins, que vai chamar esses 4 eixos, esses 4 domínios, como interseccionalidade, a gente consegue analisar uma instituição, como ela ocorre, como ela funciona e como ela se organiza nas suas relações de poder. Gente, bastante conteúdo, bastante coisa, tá? Mas a gente conseguiu cumprir aqui com as etapas que foram estabelecidas para os nossos objetivos. E agora eu vou parar a gravação e a gente vai para a nossa interação, tá?